A nossa série Juntos pela Fé é um convite para a gente conhecer mais sobre as religiões e também respeitar a crença de cada um. E hoje nós vamos falar sobre como a mediunidade ajuda no entendimento da vida imaterial. A mediunidade é a capacidade natural de uma pessoa em perceber, sentir ou se comunicar com o mundo espiritual e se manifesta de diversas formas em diferentes religiões. Hoje vamos falar da doutrina espírita. Nela, a mediunidade serve para fazer o bem, trazer consolo e deve ser desenvolvida por meio de muito estudo. Muita gente conhece a doutrina espírita por causa de Chico Xavier e Divaldo Franco. Os dois brasileiros se tornaram conhecidos por levar conforto a milhares de famílias com mensagens psicografadas, conhecidas como cartas consoladoras. Cartas que foram escritas por meio do dom da mediunidade. Somente Chico entregou mais de 10 mil cartas. Ao longo da vida, Chico e Divaldo escreveram livros que eram ditados por espíritos. Chico Xavier psicografou 451, sendo 39 publicados após a morte dele, em 2002. Esses livros foram atribuídos a diversos espíritos, como Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Irmão X, entre outros. Os temas são variados: espiritualidade, vida após a morte, evangelho, mediunidade e ensinamentos morais. Divaldo Franco psicografou mais de 250 livros, ditados por mais de 200 espíritos diferentes. Entre eles, Joana de Ângeles, a mentora espiritual, com quem psicografou 32 obras, Manuel Filomeno de Miranda e Amélia Rodrigues. As obras abordam espiritualidade, psicologia profunda, autoconhecimento, educação da alma e consolo para momentos difíceis. A mediunidade é entendida como uma capacidade de perceber e transmitir mensagens que não vêm do mundo físico. É como uma ponte entre dimensões diferentes, utilizada com responsabilidade para oferecer não somente consolo, mas também orientação e acolhimento a quem precisa. Gerivaldo é espírita há 20 anos. Para ele, a mediunidade é uma habilidade do espírito que se manifesta no corpo durante a vida. Esse dom já vem com a pessoa desde o nascimento e pode aparecer na infância, na juventude ou na vida adulta. Mediunidade é uma conquista do espírito imortal que nós somos. Então, no processo reencarnatório, o espírito ele vai agregar essas conquistas ao corpo físico. Uma vez renascidos, esse corpo físico, trazendo essa predisposição mediúnica, em algum momento vai haver o despertamento. Então é comum a gente escutar crianças que têm um amiguinho invisível, que conversa e brinca com esse amiguinho. Outras vezes ocorre na adolescência. Então vemos jovens aí que têm o processo mediúnico despertado, mas não conseguem entender. E outras vezes acontece ainda na fase adulta, podendo ser até mais difícil, segundo o credo que a pessoa abraça. Muitas vezes a mediunidade, não só em crianças, como em adultos, ela é confundida, não é, com doenças psiquiátricas. E a mediunidade não causa doenças, não é? Então, é preciso a gente entender isso. E só o estudo, não é, nos leva a compreender o que é mediunidade e o que é doença do corpo físico ou mental. Gerivaldo recorda como percebeu que tinha a sensibilidade para receber mensagens espirituais. Percebendo aquilo que é nosso, o que é o nosso sentimento, o que é a nossa emoção, e o que não é nosso, o que nos aflora, o que nos chega em determinada situação, e depois a gente para pensar e perguntar: por que eu fiz ou disse aquilo se eu não sou assim? É aí que a gente percebe, não é, a mediunidade. E o outro aspecto que é importantíssimo é o estudo.
E a doutrina espírita nos convida a um estudo permanente, não é? Para a gente entender não só o que é mediunidade, mas o que é o espiritismo diante da doutrina, não é? Da filosofia, da ciência e da religião que ela se propõe a ser. Na Federação Espírita Pernambucana, existem grupos de estudos mediúnicos. Aqui, as pessoas vivenciam uma jornada de educação espiritual contínua, desenvolvendo a mediunidade com consciência, respeito e conhecimento doutrinário. Da fartura ou da escassez do conteúdo mediúnica, já são os médicos. Fátima é monitora do curso Mediunidade, Estudo e Prática, eles vão para uma o MEP. reunião de desobsessão. Ele está dividido em 2 módulos. O MEP 1, que traz uma visão geral da doutrina espírita, e o MEP 2, ele é uma parte mais específica, que é direcionado para reuniões mediúnicas. Entendi. Esse curso do MEP, tanto o MEP 1 quanto o MEP 2, tem a duração, cada um, de 1 ano. Terminou o MEP 2, vai para a prática supervisionada. São 10 reuniões mediúnicas que é supervisionada ali. Vamos dar a oportunidade daqueles estudantes do MEP 2 ver realmente se eles têm uma mediunidade ostensiva para, de futuro, vir participar de uma reunião de educação mediúnica. A mediunidade ostensiva é aquele médium que ele sente em um maior grau a sensibilidade mediúnica. São aqueles que têm, dão assim, uma maior condições de passividade mediúnica para receber os espíritos. Rayane é uma das pessoas que participa do curso. Desde 2019, vivencia a doutrina espírita. Eu realmente tinha questões mediúnicas e aí o MEP me ajudou muito a identificar, a controlar, a aprender, sabe? A identificar os sentimentos, as percepções. Foi muito interessante para mim. A gente é um eterno estudante, né? Esse MEP eu acho que assim, é um degrau inicial na mediunidade. A mediunidade é, de forma geral, a capacidade que algumas pessoas afirmam ter de perceber, sentir ou se comunicar com espíritos. Existem 5 tipos: psicografia, escrita de mensagens atribuídas a espíritos; psicofonia, fala, quando o médium transmite mensagens verbalmente; vidência, percepção visual de espíritos; audiência, percepção auditiva de vozes ou sons espirituais; e intuitiva, quando o médium recebe ideias ou inspirações de forma sutil. Esse fenômeno é amplamente estudado e praticado dentro do espiritismo, mas também aparece em outras tradições espiritualistas e religiosas. A mediunidade é vista de formas diferentes em religiões afro-brasileiras, como o candomblé, onde a prática ritualística está ligada à manifestação de orixás, e a Umbanda, ligada à incorporação de entidades espirituais. O Wilson, que é estudioso do espiritismo, diz que todo ser humano possui algum grau de mediunidade, mas ela se manifesta de forma mais intensa em algumas pessoas. É uma faculdade da alma, a faculdade de decodificar uma onda pensamento, transformando-a em mensagem objetiva. Se pudéssemos comparar, a faculdade seria um decodificador de sinal. Os televisores, eles têm decodificadores que recebem o sinal e a transformam em sinal objetivo, em imagem, em som. Então a faculdade mediúnica é esta possibilidade da alma, do espírito imortal que somos, que decodifica uma mensagem em uma faixa de frequência, em outra, na objetiva, na que a gente é capaz de entender e compreender. Quando vemos, por exemplo, para além do que os nossos olhos são capazes de detectar. Quando ouvimos, para além dos 20 a 20 mil hertz que os nossos ouvidos são capazes de perceber. Por isso, muitos estudiosos dirão que a faculdade trata-se de um 6º sentido. Poderíamos dizer também tratar-se da extrapolação dos sentidos físicos. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais em março deste ano
analisou como mensagens mediúnicas evidenciais, ou seja, aquelas que trazem detalhes específicos e pessoais, influenciam no processo de luto. A pesquisa escutou 105 pessoas enlutadas, além de médiuns e colaboradores envolvidos nas sessões. Os principais resultados da pesquisa foram alívio emocional, ressignificação da perda e integração clínica e espiritual. Para a psicóloga Mônica Almeida, as mensagens mediúnicas podem ser uma valiosa ferramenta de apoio no acompanhamento terapêutico de pessoas que enfrentam o sofrimento causado pela ausência de entes queridos. A gente sabe que em psicologia o luto, né, é uma fase difícil, porque muitas vezes o ser ele perde até o sentido da vida pela ausência, por essa perda afetiva muito grande. Então, com a mediunidade, a gente passa a saber, né, que nós não morremos. E isso ressignifica a perda, né, que vai ser um consolo. Porque o ente ele vai ter a noção de que não é uma perda definitiva, e sim uma ausência temporária. Entendeu? Então, que tudo tem um tempo, né? E que nesse tempo, quando a gente vai elaborando essa ciência de que nós não morremos, a gente tem mais condições de se adaptar e ressignificar a própria vida, mesmo na ausência daquele ente querido. Diante da dor e da saudade, muitas pessoas recorrem aos centros espíritas em busca de mensagens mediúnicas que tragam consolo. Esse movimento inclui até religiosos de diferentes credos. Como dizia Chico, o telefone toca de lá para cá. Então não é que a gente não vai evocar, tá? A gente aguarda e muitas vezes tem pacientes variados que relatam isso. Após a perda de um pai, de uma mãe, 6 meses depois sonhou e no sonho, né, o pai ou a mãe comunicava: "Ó, filha, eu estou bem, fique bem, né? Estou aqui com você", entendeu? Então, é esperar, é ter a paciência, como eu falei, essa ausência, ela é temporária. Agora você tem que ir tendo a ciência e introjetar isso, né? Porque é uma visão muito nova ainda diante da materialidade que a gente vive, dos próprios condicionamentos do dia a dia. A gente vive muito na matéria, né? E esquece dessa dimensão espiritual, né? Então, quando a gente traz ela para o nosso dia a dia, aí tem realmente uma mudança grande na forma como a gente vê o sentido da vida.